Seja em recheios ou em coberturas, ela é sempre muito bem-vinda. Nascida na França, em meados do século XX, é presença viva nas receitas de confeitaria e pastelaria. É claro que a gente está falando da ganache de chocolate! Então preste atenção que a gente vai te ensinar a fazer esse preparo agora. Fica, vai ter dica. Para preparar a ganache, você vai precisar basicamente de chocolate. Mais chocolate. Muito chocolate. Agora sim. Leve ao fogo médio uma panela com água. Sobre a panela, coloque um bowl. Espere a água ferver. Mas lembre-se, o fundo do bowl não deve encostar na água, tá? Quando você estiver certificado disso, leve o chocolate para o bowl e comece a mexer. Diminua a intensidade do fogo e mexa bem. Sabia que esse processo se chama banho-maria? Depois de muito mexer e quando o chocolate estiver nesta consistência, tire o bowl de cima da panela e esqueça o fogão. Agora, junte o creme de leite fresco ao chocolate. Acrescente aos poucos, mexa bem. E quando tudo incorporar, a ganache está pronta! E como você sabe, ganache vai bem com muitas coisas, inclusive com frutas. Resumindo, picou o chocolate, colocou numa panela com água fervente e mexa bem. Juntou o creme de leite e misturou até derreter e formar uma mistura lisa. Esfriou e está pronto. Muito fácil, né? E aí, meu amigo, é só servir! Curtiu aprender a fazer ganache com a gente? Quando fizer aí na sua casa, marque @MasterChefBR pra gente dar uma olhada em tudo. Vou fazer um crumble super diferente hoje, já que todos os Masterchefs já fizeram, menos eu. Para quem não conhece, crumble é uma receita clássica da cozinha francesa que ficou comum em todos os países. É aquela farofinha doce, charmosa, que deixa o nosso bolo muito mais gostoso, crocante e deixa as nossas sobremesas com um toque especial. Mas eu vou fazer bem diferente hoje. Primeiro passo é super simples. Como eu adoro termogenia e baixar o índice glicêmico de nossas receitas, eu vou estar utilizando coco fresco. Eu vou torrar esse coco para ele ter gostos mais caramelizados. Adoro um caramelo. Eu ralei o coco de duas formas para ter dupla textura, dá um crocantezinho e o outro passar mais sabor. Taca na panela. Esse processo vocês podem fazer também no forno. Na frigideira é um pouco mais rápida e eu vou estar utilizando açúcar demerara. É bom sempre ficar mexendo a panela, porque tende que o fundo queime e toste mais do que as outras regiões. Então você vai sempre mexendo para ter uma cor uniforme e evitar que dê aquela queimadinha exagerada. Esse é o ponto ideal, quando ele começa a ficar douradinho e sobe um cheiro maravilhoso de coco. A gente vai reservar. Agora é a parte de inovação. Em vez de utilizar a tradicional farinha de trigo, inclusive a brasileira não é tão boa, a gente vai usar do que a gente tem de melhor. Vou estar usando farinha de biju, que é uma farinha de mandioca um pouco mais flocada, e vou utilizar panko, que é uma farinha de pão. Mexe sempre com a mão. Eu vou ralar uma fava de cumaru, a fava tonka, que é uma tradicional baunilha brasileira, nativa da nossa Amazônia. Uma unidade é mais que suficiente, porque ela tem um cheiro e sabor muito forte. Volto a misturar tudo. Em vez de açúcar branco, que também vai no tradicional crumble, a gente vai estar utilizando melado de cana.
mel de rapadura, cada região tem um nome diferente. A manteiga tem que ser gelada, tá, gente? Porque eu quero fazer bolinhas, uma farofinha pelotuda. E o certo mesmo é se lambuzar. Chama as criançadas, tem que fazer com a mão mesmo e pontinha dos dedos. Vamos distribuir manteiga aos poucos. Com a pontinha dos dedos, ó, a gente vai apertando e dissolvendo essa manteiga. Esse crumble é tão saboroso que vocês podem guardar, utilizar como granola no café da manhã. Dá para servir com sorvete para a criançada e é muito mais saudável. Tento permanecer ainda algumas bolotas, tem uns pedaços maiores, uns pedaços de manteiga, é isso que vai tornar ela muito mais crocante. A gente distribui na placa e vamos levar para gelar em torno de 10 minutos e depois levar ao forno até que ele doure. Depois de mais ou menos uns 20 minutos a gente vai tirar do forno. Enquanto ele estava no forno, em cada 5 minutos eu dava uma viradinha, porque tende que a parte superior doure mais rápido do que a inferior. Então vocês vão acompanhando de perto. O ponto bom é quando ele está assim, totalmente dourado. Espera um pouquinho para servir, para ele manter a crocância. Agora vamos montar. Esse crumble vocês podem servir com uma simples bola de sorvete da sua preferência. Pode colocar em cima dos bolos que vocês gostam para dar aquele crocante. E é uma base maravilhosa para qualquer tipo de doce. Também vou utilizar umas flores de mel, que mel e coco vão super bem. E tá pronto o nosso crumble de coco com farinha de biju e cumaru. Você conhece a tarte tartan, um típico doce francês com maçãs? Tarte tartan é uma tarta de maçã. Foi criado para 12 anos por acidente, Estava preparado um domingo para receber um presidente da República. Um das irmãs preparou a sobremesa e esqueci de botar a massa dentro da forma. Ela botou as maçãs e botou no forno. E depois eu percebi que eu esqueci a massa. Então, do lado de começar de novo, até em cima na hora, decidi de botar a massa em cima das maçãs. Ele continuou a torta no forno. E no final ele virou a torta com a massa em cima. O Jacan já contou a história, então anota aí o que você vai precisar para fazer a massa em casa. 200 gramas de farinha de trigo, 50 gramas de açúcar refinado, 125 gramas de manteiga e um ovo. Tenho certeza que você tem todos esses ingredientes aí na sua cozinha. Já para o recheio, você vai precisar de 6 unidades de maçã verde, 50 gramas de manteiga, importante. Se por algum motivo o Jacan for experimentar a sua tarte tartan, não coloque canela. É só uma dica de amigo mesmo, tá? Você sabe que eu não gosto de canela? Sério? Você não sabe? Só você não sabe. Partiu preparar a tarte tartan? Vamos lá! Em um bowl, misture o açúcar, a farinha e a manteiga com as pontas dos dedos, formando uma espécie de farofa. Aí, você adiciona o ovo e incorpora até que a massa fique homogênea. Depois, envolva a massa em filme de PVC e deixe na geladeira enquanto prepara o recheio. Para o recheio, descasque e corte as maçãs ao meio. E não esqueça de tirar as sementes, hein? Agora você pega uma frigideira grande e derrete o açúcar com a manteiga. Quando tiver atingido o tom de caramelo, despeje em uma assadeira redonda. Arrume as maçãs bonitinhas sobre o caramelo, uma do lado da outra, e leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos. Agora a gente volta para a massa, que você pode abrir com um rolo. O ideal é que ela tenha meio centímetro de altura. Agora, coloque a massa sobre as maçãs. E se liga na dica. Esses pequenos furinhos que você faz com um garfo evitam que a massa suba. Agora, é só voltar a assadeira para o forno por mais 20 minutinhos. Deu tempo? Agora é só tirar do forno, virar a torta de cabeça para baixo, em um prato bem bonito, e se servir à vontade. Tcharam! Aqui está o resultado! Gostou? Me marca aí quando fizer, tá? Quero ver essas belezinhas na casa de vocês.
E agora vocês têm tartartan.